A doença celíaca, ela é uma doença autoimune que acontece em indivíduos geneticamente suscetíveis, que está relacionada à exposição ao glúten. A doença celíaca tem uma prevalência em torno de 1% da população, mas a maioria dos pacientes não são diagnosticados. Muitas vezes, antigamente a gente esperava que o paciente tivesse diarreia, dor abdominal, náusea, vômito, emagrecimento. Esses são os pacientes que têm o quadro clássico da doença celíaca. Mas a gente sabe que a maioria dos pacientes são oligossintomáticos, são pouco sintomáticos. E muitas vezes esses diagnósticos a gente vai dar através de sintomas discretos, que são discreta dor abdominal, uma distensão, uma flatulência. Então, existe uma diversidade muito grande de sintomas na doença celíaca. A prevalência é mais ou menos 1% da população, mais ou menos 2 mulheres para um homem, e ela afeta principalmente o intestino delgado, né, que é a parte do duodeno, do jejum ali, que é aquela parte inicial ali do intestino delgado. E ela vai determinar uma manifestação muito variada de sintomas. Então, o paciente ele pode ter manifestações do ponto de vista gastrointestinal, em que a gente vai ter desde uma dor abdominal, flatulência, náusea, vômito, distensão, meteorismo. Agora ele pode também ter diarreia, esteatorreia, fezes gordurosas, emagrecimento importante, desnutrição. Isso é o quadro mais grave da doença celíaca, que é o que a gente não espera dar o diagnóstico nesse momento. O indivíduo pode ter alterações na esfera neuropsíquica, pode ter alterações na esfera hematológica, ou seja, ele pode ter anemia também. Ele pode ter alterações relacionadas ao desenvolvimento sexual, ao crescimento. Pode ter alteração menstrual nas moças, pode haver osteoporose, osteopenia, que acontece muitas vezes em idades mais precoces por causa da alteração na absorção do cálcio. E existem também manifestações cutâneas, que existe uma situação que é chamada dermatite herpetiforme. Quando o indivíduo ele tem doença celíaca, como é uma doença geneticamente determinada, existem familiares do indivíduo que podem também ter a doença. Então é importante que ao diagnóstico da doença celíaca, o paciente tenha um rastreamento familiar. Então, os familiares de primeiro grau precisam fazer esse rastreamento. O diagnóstico da doença celíaca a gente dá através de 3 situações importantes, que são as manifestações clínicas, a presença dos anticorpos, que a gente vê em exames de sangue, e as alterações que a gente observa na endoscopia digestiva. Eu me descobri celíaca aos 38 anos só, quase 39. Eu a vida inteira tive problema gástrico, sempre assim. Muitos gases, sensação de refluxo, distensão abdominal, mas eram coisas toleráveis, né? Aí fazia exame de endoscopia, aí diagnosticava gastrite, tomava uma medicação, melhorava. A doença celíaca ela é hereditária. Alguém na minha família pode ter, deve ter, mas as pessoas não foram atrás, enfim. Aí a minha filha, tem uma filhinha de 6 anos, teve que fazer o exame, foram 10 dias de bastante sofrimento, porque a gente que é adulto lida melhor. Ela não tem, que foi muito bom. E a partir daí a minha vida mudou completamente, né? Eu tive que... Porque assim, você tem 2 possibilidades. Ou você continua comendo glúten e sofre todos os efeitos, ou você muda a sua vida e retoma a sua qualidade de vida. Na verdade, como eu nunca deixei de comer glúten, eu não sabia que eu poderia ter uma qualidade de vida tão superior à que eu tinha. Eu demorei uns 4 meses para me adequar. Então eu continuei comendo menos, mas continuei, porque não é fácil, né? Mas faz 3 anos e meio que eu não como mais glúten, de nenhuma forma, e tomo cuidado com a contaminação cruzada, que é a parte mais difícil, mas na minha casa não entra nenhum tipo de alimento com glúten. E quando entra, é manuseado separadamente, porque meu marido, minha filha, eles consomem ainda, mas tem todo um cuidado com talher, com faca, com prato. Uma outra coisa que foi uma descoberta incrível para mim, foi que o glúten me trazia a enxaqueca que eu tinha crônica há 15 anos. Eu tinha todos os meses, eu ia parar no pronto-socorro. Tomava remédios fortíssimos, voltava para casa com a dor. Para mim, o maior ganho disso foi o sumiço dessas crises de enxaqueca. A parte social foi realmente muito complicado. Os restaurantes tentam, mas ainda são
assim, eles não são adaptados. Quando eu viajo, eu às vezes levo todas as minhas alimentações. Eu vou fazer 42 anos, eu vou viver muito ainda e eu sei que é para a vida inteira, mas eu estou preparada. Hoje, depois de 3 anos e meio, é uma vida normal, não tem grandes sacrifícios. Ainda não existe um remédio que a gente possa dar para poder tratar a doença. Então, a retirada do glúten, ela é o tratamento principal. Então, o indivíduo retira o glúten, ele melhora os sintomas e ele reduz praticamente para zero as chances de ele ter complicações lá na frente.